Eu gostaria de falar agora também sobre um outro viés dessa escalada de violência que envolve a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e que compreende um outro território, que é o território cibernético. Eu recebo aqui agora o Carlos Aros, que vai trazer informação para a gente. Aros, seja muito bem-vindo. É um prazer compartilhar esse espaço com você. E a gente está falando de vários ataques que estão sendo feitos na população e você teve acesso a alguns relatórios que mostram de onde eles viriam. Como que funciona esse esquema criminoso que também mexe com informação e que pode prejudicar as ações que estão sendo planejadas pelas autoridades israelenses? Boa tarde para você, Cine, para todo mundo que nos acompanha. Basicamente, são duas guerras acontecendo dentro de uma só. Sim. A gente tem uma movimentação que começou a se intensificar no mesmo dia em que o primeiro ataque aconteceu, ou seja, a madrugada do último sábado. E como isso aconteceu? Várias empresas de cibersegurança monitoram regularmente esses grupos que são grupos autônomos, eles não se associam a um determinado país ou a um determinado movimento, embora a gente saiba que quase todos eles atuam em uma região localizada ali próximo ao leste europeu. Há um grupo também muito forte na Ásia e isso tem sido monitorado por um sem número de relatórios. Talvez o mais fresquinho deles e mais completo seja um da Microsoft, que identificou que os países da OTAN receberam quase metade dos ataques que foram registrados ao longo deste último ano. Então, isso não inclui este período do início da guerra, deste conflito agora em Israel. O que se percebeu a partir do dia 6, se não me engano, o primeiro dia dos ataques, é que boa parte dos grupos que estavam atuando em defesa das posições ucranianas no ambiente cibernético se voltaram contra Israel os que estavam atuando em defesa da Rússia contra a Ucrânia passaram a atuar contra as posições israelenses no ambiente digital. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, Aros, mas como isso acontece? Eles vão lá um a um dos cidadãos? Não. Quase todos os ataques orquestrados foram contra alvos de infraestrutura. Eles tentaram, a empresa de energia, o órgão de energia de Israel... Ou seja, eles tentam hackear esses sistemas. E isso acontece de que maneira? Com o teste, o golpe de negação de serviço, ataque de negação de serviço. É um volume muito grande de acessos tentados que fazem com que os servidores não consigam dar conta daquelas tentativas de acesso e eles caem. Aí, na tentativa de fazer com que eles voltem durante essa contingência, o ataque mais pesado acontece e aí você vulnerabiliza os alvos, ou seja, sem energia, sem telecomunicações, você acaba prejudicando um dos lados nessa guerra. São pelo menos 30 grupos, 3 deles já identificados. Um deles se chama Killnet, o outro Anonymous Sudan e o outro Anon Ghosts. Esses 3 grupos, com outros mais de 30, têm atuado fortemente durante essa semana que passou. Nenhum ataque, graças ao Serviço de Inteligência de Israel e também dos Estados Unidos, que é o segundo alvo prioritário nessa história, não conseguiram alcançar o objetivo. Mas a gente teve tentativas de invasão em jornais, um dos jornais de Israel ficou fora do ar, alguns grupos não conseguiram acessar sites, páginas de notícias e órgãos federais tiveram também as suas páginas derrubadas. E aí tem um detalhe, a inteligência dos Estados Unidos diz que houve também tentativa contra alvos norte-americanos, Cine. E isso mostra que os ataques eles vão muito além daquilo que a gente vê com os mísseis que cruzam de lado a lado o território israelense. Agora, falando nesses mísseis que cruzam de lado a lado o território israelense, teve uma imagem que você viu várias vezes aqui durante a nossa cobertura e que acompanhamos desde que esses ataques começaram, que parecem explosões de fogos de artifício, né? Então, vêm as bombas do sentido do grupo do território, o grupo terrorista Hamas, e aí parecem fogos de artifício saindo do território israelense. Será que a gente tem essas imagens para a gente trazer aqui, daqui a pouco, enquanto o Aros vai contando para a gente, que é o chamado Domo de Ferro. Como que ele funciona, hein, Aros? Porque a gente viu várias vezes essa situação ao longo dessa cobertura. A gente conhece isso que nós estamos vendo, quem nos acompanha por imagem, está vendo, é uma bateria antiaérea. Isoladamente, ela serviria apenas para identificar os mísseis e derrubá-los antes, ou explodi-los no ar antes que eles alcançassem o alvo. Como funciona essa tecnologia israelense? Ela é tecnologia israelense barra americana, porque teve financiamento dos Estados Unidos também para o desenvolvimento. São pequenas estações que compõem
a bateria antiaérea, ou seja, os mísseis que vão derrubar os outros mísseis, mas ela está munida de um sistema de radares que identifica a posição dessas ameaças que estão chegando sobre o território israelense. Esses dados dos radares são enviados para um computador que fica numa estação, num carro, exatamente ao lado. É o que a gente vai chamar de computação de borda. Todo o processamento não é feito em um servidor, ou seja, isoladamente, cada uma dessas bases pode sobreviver se a rede for desconstruída. Mas juntas, elas formam uma grande rede de proteção que cobre quase todo o território israelense. Essa imagem mostra que o raio de alcance de cada uma dessas estações é de 70 quilômetros. Ela monitora, o computador identifica de onde o míssil está vindo e qual a trajetória dele, e aí identifica o tipo de munição, o que tem naquele míssil que pode fazer com que o alvo seja alcançado. Se o computador identificar que o alvo não será uma região habitada ou alguma região sensível, ele ignora e vai para o próximo míssil. Se ele identifica que aquele míssil vai alcançar um objeto que vai causar danos à população, ele automaticamente faz o disparo e intercepta no meio do caminho. Por isso as imagens que a gente vê são de mísseis maiores sendo atingidos por alvos menores. Porque o que importa muitas vezes ali é o contato para gerar a explosão no ar, e aí o efeito à noite com as imagens noturnas é mórbido, evidentemente dizer, mas são fogos de artifício que levariam à morte de alguém ou qualquer coisa parecida, uma destruição muito grande, mas felizmente, sabe qual é a taxa de acerto? Ela está acima dos 90%, calculada entre 90% e 97% de precisão, ou seja, só 3% acabam não atingindo o alvo. Agora, Aros, o problema então no último sábado foi o fato da quantidade de foguetes que foram lançados pelo grupo terrorista Hamas, que fez com que o Domo de Ferro não pudesse atuar exatamente como se espera, porque isso foi muito questionado às autoridades. Em alguns casos, o que os analistas estão dizendo é que houve uma sobrecarga, como você está colocando, e contra alvos muito específicos, em um momento em que a inteligência também não tinha identificado e ela não estava preparada para dar conta daquele volume de ataques. E eles foram simultâneos e isso acabou gerando essa falha. O sistema ele é projetado para alcançar quase que a totalidade, mas ele é um sistema que tem essa margem. 10% numa situação como essa é muita coisa para acabar gerando prejuízos. Mas mesmo assim, a gente ouviu aqui ao longo dessa semana relatos de moradores de Israel dizendo que se sentem absolutamente seguros porque todo o sistema funciona de maneira interligada. Isso é o mais interessante. As sirenes, elas advêm dos sensores que identificam as ameaças e tudo isso conectado. Uma outra, eu comentava agora, dos hackers, eles conseguiram derrubar um aplicativo que enviava justamente esses alertas. É uma plataforma que a população usa. Então, esse é o tipo de atuação dos hackers, tentar desestabilizar esses serviços de comunicação e tentar vulnerabilizar de alguma maneira os alvos. O Domo de Ferro funciona de maneira isolada dentro desse ambiente confinado, ou seja, é uma estação lá na ponta, são 2, 3 caminhões que juntos carregam os armamentos, o computador, os radares, e eles servem como essa grande proteção para os céus de Israel. Carlos Aros, muito obrigado. Esse espaço está sempre aberto para você.